Você tem o direito de ser rico. Você é imagem e semelhança de Deus. Então você tem sim o direito de ser rico. Nos últimos dias, a gente tem visto, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nos últimos dias a gente tem visto uma grande polêmica em cima de um apresentador sobre a questão deles ter muito dinheiro e talvez passar na frente de pessoas que não têm no transplante. E eu vi, gente, nesses comentários, o como a gente foi ensinado a ter raiva, a ter um sentimento ruim sobre as pessoas que prosperaram na vida. É como se essas pessoas, se não demonstrassem o tempo todo que doam seu dinheiro, que não fazem caridade, elas têm que não são de Deus, não têm Deus no coração e por aí vai. É coisas assim que eu até evitei assistir alguns vídeos em plataformas de vídeos curtos, porque por essa questão de ver esse julgamento e acabar me fazendo mal e fazer eu querer reagir. Então eu vou sim propagar que a gente tem o direito de ser rico, a gente é filho de Deus e Deus é dono de todas as coisas. Como que Deus, sendo meu pai, seu pai, ele gostaria de ver você na pobreza? E é isso que as pessoas estão batendo na tecla, usando a salvação quando a gente morrer, para não ter. Entendendo que se eu passar humilhação aqui, se eu passar falta, eu vou herdar no reino dos céus. Tem um livro, que eu vou trazer esse livro aqui, vou comentar sobre ele, que ele fala muito sobre, uma frase que me marcou foi essa questão de que a gente entendeu no decorrer da vida. Lógico, as pessoas passaram isso pra gente porque elas aprenderam também, na maior boa intenção, de que se eu for muito humilhado, eu vou herdar um pedacinho, né, lá no reino dos céus. E aí, quando eu comecei a estudar, um dia, eu até dei um grito assim, falei, meu Deus, o reino dos céus é aqui agora. O reino dos céus que Deus fala é aqui agora. Porque a gente vive com medo quando fala assim, o reino dos céus está próximo, dá aquele medo. Então, Deus promete pra gente, quando a gente começa a estudar, ninguém me convenceu de nada, eu estudei. Então, você que talvez caiu nesse vídeo e não concorda com isso, vai estudar também, porque um dia eu também não concordava com isso. Eu sempre fui muito aberta nessa parte, mas essas crenças me machucaram muito no decorrer da vida, né? A preocupação de estar fazendo coisas erradas e o reino do céu está próximo. Nós somos humanos, não tem como a gente acertar sempre, mas eu tenho que entender que eu sou filha de Deus e Ele não vai me castigar. Você faria isso com seu filho? Você castigaria ele? Eu acredito que não, né? E não é pra ser, né? Porque Deus é amor. Fora disso é ilusão. Então, pro nosso ego, as coisas que estão escritas nesse livro, jamais é possível. Jamais. Mas para nossa essência, para o nosso eu superior, né, para nossa mente curada, porque eu falo que a gente tem duas mentes, né? Uma mente é a mente curada, que o Espírito Santo ali fica ali, a mente de Deus, e a mente que tá um pouco danificada e suja, né, na escuridão, que é a nossa mente do ego, de acordo com todas as crenças que a gente aprendeu. Então, para ele vai ser impossível. Para ele, né, vai ser impossível eu falar que eu tenho o direito de ser rica. Eu e você tem o direito de ser rico e nós estamos aqui para aprender a reivindicar o nosso direito de ser rico. Então eu convido você para se inscrever no meu canal e vir junto comigo nessa jornada. Meu canal é novo, então eu conto com a sua ajuda aí. Comenta para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas entenderem que elas podem sim acessar o reino dos céus aqui e agora. Que a gente sempre vai falar do aqui e agora e não do pós-morte. E a gente deixa para as pessoas que falam e estudam sobre isso, tá? Então ele fala assim, você tem o direito de ser rico, você está aqui para levar uma vida abundante, para ser feliz. Por isso, você tem que ter todo o dinheiro necessário para levar uma vida plena, alegre e próspera. É lógico que a gente tem, por eu ser estudante de um curso em milagres, hoje eu tenho a certeza de que tem coisas que não vai me levar para um caminho de felicidade. Eu sei que tem coisas que não vai ser bom para mim. Mas eu tenho que entender que eu posso sim ter todas as coisas.
Eu tenho que ter clareza que eu tenho aqui o Deus dentro de mim e que Deus tem todos os poderes e que pode sim, entendeu? Mas eu também, conforme a gente vai aprendendo que nem tudo convém. Que nem tudo vai ser bom pra mim, que nem tudo vai me levar para um caminho de felicidade. Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu comigo. Eu queria muito ficar fora um tempo numa cidade que se chama Brasília. Brasília, né? Mas talvez alguém não é do Brasil, está vendo esse vídeo, não mora no Brasil. E eu sou apaixonada por Brasília, né? Muitas pessoas não gostam, mas eu amo aquele lugar, eu amo aquele lago, eu amo acordar olhando para aquele lago. E eu queria ficar num lugar que eu fiquei algumas vezes, mas eu queria ficar mesmo, ter a sensação de moradora. Então eu fiquei dias escrevendo que eu estava muito feliz, que eu estava sentindo aquela brisa daquele lago, que eu estava escrevendo a minha ficha de moradora, né, temporária, né, porque eu queria ficar só um período. E realmente, gente, tudo aconteceu, eu não tinha condições financeiras, precisava levantar um dinheiro alto lá, o custo de vida é muito alto. E pra mim ficar um mês lá alugar um apartamento, eu fiquei um pouco mais de um mês depois, você tem que dar calção. Eu fiquei acho que 27 metros quadrados, o valor foi muito alto, nem vou falar aqui. 27 ou 29, não sei. Era um quarto e um banheiro, cozinha acoplada, mas bem pequenininho mesmo. Mas é um condomínio como se fosse um resort. E pro meu ego aquilo era impossível de eu conseguir. Mas era um desejo, né? E eu fui como se aquilo fosse uma das coisas mais importantes. Chegou lá, eu entendi que eu já tinha tudo. Que aquilo foi algo que foi uma experiência, mas não ia fazer diferença se eu fosse ou não fosse. Que bom, mas assim eu provei pra mim que sim, eu tenho um eu superior dentro de mim que cria. Basta eu querer, basta eu não ficar preocupada, porque em nenhum momento eu me preocupei. Eu confiei, eu falei, olha aqui, se for pra dar certo, vai dar certo hoje. E foi o que aconteceu, em 3 dias eu estava enrolando, me sabotando, e aí as coisas aconteceram assim de uma hora pra outra, e eu fui, e conheci lugares incríveis, conheci uma culinária que eu não conhecia, por mais que pareça, quem me conhece parece que eu viajo muito, eu nunca tinha tido aquela experiência daqueles lugares, de comidas diferentes. Lá tem muito lugar para quem gosta de restaurante. E não era a minha realidade, né? E por mais que eu nasci em Maringá, fui criada numa cidadezinha, uma cidade maravilhosa, mas uma cidade com um número pequeno de habitantes, que chama Itambé, Paraná. Eu fui criada lá, mas com 18 anos eu vim embora, então eu não saía em Maringá, não tinha condições financeiras de frequentar alguns lugares. E logo eu vim embora pra cá, a cidade é pequena, agora que tá crescendo, agora tem lugares sim. Mas Brasília foi uma experiência pra mim de outro mundo, é como se eu estivesse fora do meu país. Experimentando coisas, conhecendo pessoas. E se hoje eu tô gravando esse vídeo, é graças a Brasília, com as experiências que eu tive lá, e de eu entender que eu sou capaz, de entender que eu tenho um baita de um conhecimento, que eu já estudei muito, que eu sou terapeuta há anos. Então, você pode tudo que você quiser, mas nem tudo convém. Então, assim, solta. E fala assim, Deus, Espírito Santo, o que você quiser chamar. Se isso for bom pra mim, pra me levar pra um caminho de felicidade, se for a felicidade perfeita que você tem pra mim, eu quero viver isso. Porque Deus vai deixar você viver o que você quiser, mas eu acho que Ele enxerga um parâmetro que a gente não enxerga. Então, assim, hoje, com o aprendizado que eu tenho, eu procuro sempre pedir essa guiança. Mas você pode, sim, e você merece, porque você é filho de Deus, tá? E dinheiro, gente, é um símbolo, né? Então, eu não posso ficar presa que o dinheiro também vai sair de um lugar só, tá? Às vezes a gente tem um trabalho e a gente fica esperando aquele dinheiro só de um lugar. Porque pro nosso ego é impossível sair dinheiro de outro lugar. Então, é possível sim. É possível você achar um dinheiro na rua voando. Como você vai identificar quem é o dono? É possível várias coisas. É possível você receber um dinheiro que você nem sabia que a pessoa te devia. É possível muita coisa, gente. Mas pro nosso ego não é impossível. E ele fala assim, que quando o nosso sangue está circulando muito bem no nosso corpo, a gente está saudável. Assim é o dinheiro na nossa vida. Se o dinheiro não está circulando na nossa vida, tem alguma coisa de errado. Se a gente está passando alguma limitação, tem algo de errado com a gente.
porque a gente é filho do dono de tudo. Então, para o nosso ego é impossível, porque para o nosso ego nunca a gente pode querer dinheiro. A gente tem que querer para sobreviver. Para o nosso ego, mas para nós, para quem a gente é, quando a gente se relembra que a gente é filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, a gente fala, peraí, eu posso ter sim conforto, eu posso ter a casa que eu sonho, ou eu posso ter a casa que eu nunca ousei sonhar, porque para o meu ego é impossível. E aí quando eu vou me relembrando que eu sou dona de tudo, que eu sou herdeira do dono de tudo, eu falo, peraí, eu vou começar a sonhar mais alto aí, né, começar a criar coisas mais grandes, né, então por isso que é importante eu frequentar lugares diferentes. Às vezes eu não tenho condições, mas eu vou lá e tomo uma água, né, vários autores de livros de lei da atração brasileiro, livros internacionais falam muito sobre isso, sobre você experienciar isso. Porque talvez nunca passou na sua cabeça que isso seria bom, estar num lugar bom. Por quê? Porque, nossa, você vai ficar outra pessoa, você vai mudar. Isso não é pra você, você não é todo mundo. É muita crença que a gente ouviu. Então, o primeiro trabalho é a gente entender as nossas crenças e entender que sim, entender que você é filho dele. Você tem que só se relembrar quem você é. E aí, as coisas vão acontecendo. Nosso ego vai resistir muito, mas fica firme, né? Olha para ele com todo amor pro seu ego, porque até hoje ele só quis te proteger. E fala assim, não, eu sou filha do dono de tudo, então eu posso sim ter todas as coisas. E aí você vai trabalhando sua resistência, porque se a gente tem uma limitação, essa limitação não pode existir. Se eu tenho essa limitação, é porque meu sangue é igual ao sangue. O nosso corpo está fluindo, é porque tem alguma coisa que não está fluindo na minha vida, então eu não estou saudável. Eu não estou como eu tenho que ser, como eu sou. Eu não posso ter limitação. Então faz um comando aí, fala assim, Espírito Santo, eu superior, sabedoria infinita, qual for a sua crença, inteligência infinita, mostra para mim que as minhas limitações não são reais. Mostra para mim que eu estou totalmente errado. Corrige o erro. Eu quero sim acessar, tá? E aí a gente vai falando mais em outros vídeos aí sobre esse capítulo 4, tá? Eu vou deixar ele na descrição pra vocês. E aí, me conta se gostaram.